né, que é o caso do presidente Lula, que para poder tentar dialogar com o governo dos Estados Unidos, pela primeira vez na história, o presidente teve que recorrer a um jornal. No caso, o The New York Times publicou uma carta do presidente Lula ontem, aberta à população americana, que logicamente o Laranjão deve tomar ciência, né? Em artigo publicado neste domingo no jornal The New York Times, o presidente Lula se direcionou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para estabelecer diálogo aberto e franco, mas reforçou que a democracia e a soberania brasileiras não estão em discussão. O posicionamento de Lula é publicado depois que autoridades norte-americanas voltaram a ameaçar o Brasil após a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. No texto, Lula argumenta que trazer de volta os empregos norte-americanos e a reindustrialização são motivações legítimas, mas que ações unilaterais contra países específicos, como a imposição da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, é uma solução equivocada e sem lógica. Lula lembra que na última década e meia, os Estados Unidos acumularam um superávit de 410 bilhões de dólares no comércio bilateral, que quase 75% das exportações dos Estados Unidos para o Brasil entram isentas de impostos, que a tarifa média sobre os produtos norte-americanos é de 2,7% e que 8 dos 10 principais itens têm tarifa zero. Segundo Lula, a falta de justificativa deixa claro que a motivação da Casa Branca é política. O presidente brasileiro disse ter orgulho da decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que condenou o Bolsonaro após meses de investigações que revelaram planos para assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Lula também afirmou não haver perseguição contra empresas de tecnologia norte-americanas. Segundo ele, todas as plataformas digitais estão sujeitas às mesmas leis e que é desonesto chamar regulamentação de censura, quando o que está em jogo é a proteção contra fraudes, desinformação e o discurso de ódio. Ainda no texto, o presidente brasileiro defendeu o Pix como uma ferramenta rápida, gratuita e segura que simula a economia e finalizou lembrando as palavras do primeiro discurso de Donald Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2017, quando o presidente norte-americano disse que nações soberanas, fortes, permitem que países diversos, com valores, culturas e sonhos diferentes, não apenas coexistam, mas trabalhem lado a lado com base no respeito mútuo. Ainda este mês, Lula e Trump devem estar no mesmo evento, no debate geral da Semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, marcada para começar dia 23 de setembro. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pois é, mas tá uma confusão danada essa história do visto aí da comitiva brasileira, os Estados Unidos querendo proibir a maior parte da comitiva do Lula de ir para Nova York. Eu não sei como é que vai ser essa ONU funcionando lá em Nova York. Esse final de semana, um imigrante foi morto a tiros pela polícia migratória americana. Tentou romper uma barreira lá e foi morto. Foi um mexicano. E esse não tem repercussão, né? Pobre, mexicano, era cozinheiro de um restaurante. Aí estava ilegal nos Estados Unidos, foi parado numa barreira e não tinha os documentos, acelerou o carro, no que ele acelerou o carro, bala nele, morte, mesma hora. Esse não tem choro, não tem bandeira meio pau, não tem nada. A vida não vale nada, o coitado do mexicano. Virou assim uma notícia assim, um rodapé assim, num jornal, né? Na nota, né? Mas toda essa situação entre Brasil e Estados Unidos, como eu falei, o problema é a polarização, né? A ponto do presidente muitas das vezes não querer fazer acordo, querer fazer negócio com outro país, porque muitas das vezes quer colocar a ideologia dele, do partido dele, acima até mesmo dos interesses comerciais, né, pelo bem comum dos dois países. Então é preciso o presidente publicar uma carta, né, para botar no jornal, né? Eu acredito que ele vai ver, né? Ele deve ver, com certeza, né? Quer dizer, dois governos têm Ministério de Relações Exteriores aqui, o Itamaraty, tem o Departamento de Estado americano, mas pela primeira vez o inusitado acontece. Um presidente, para tentar conversar com o outro, tem que publicar uma carta no jornal porque o outro não quer conversa, né?
E aí está aí o país, como está lá os Estados Unidos, até que no Brasil está tranquilo. Após a condenação do Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de cadeia, não houve nenhuma comoção, não teve nenhum BO assim, maior assim, no nosso país, né? Tudo calmo, né? Porque, eu repito, se soltar o Bolsonaro, perdoar ele deixa de pregar golpe militar? Porque desde que eu conheço o Bolsonaro que ele prega golpe militar. Porque a maioria do brasileiro conhece o Bolsonaro há pouco tempo. Eu conheço a história dele e acompanhei a carreira política dele desde sempre. Né? Eu sempre fui envolvido com política. Na década de 80 eu me lembro do Bolsonaro vereador do Rio de Janeiro, já falando em matar, em aniquilar, que tinha que morrer 300 mil pessoas, se não tivesse muito sangue para lavar o Brasil. Ele foi posto para fora do exército brasileiro porque ele ficou do lado do Silvio Frota, que era um general, ministro do exército, ministro na época do governo Geisel, e o Geisel estava querendo fazer a distensão, né, preparando o caminho para a tal da anistia, lenta, gradual, né, que ocorreu já no Geisel e depois com o general Figueiredo. O general Frota queria endurecer mais ainda a ditadura militar, e o Bolsonaro, adivinha de que lado estava? Estava do lado do Silvio Frota. Né? Depois que ele sai do exército, vai expulso, aí dá um jeitinho lá, para ele não sair com desonra e ficar com o soldo, né? Que no caso é o salário, né? O soldo militar. Aí ele vai para a política, se elege primeiro vereador no Rio de Janeiro. Mas era uma figura folclórica no Brasil. Ia para o Jô Soares, né, dava entrevista em tudo quanto era programa. E na hora que perguntavam a ele, o que você... Não, o negócio é um golpe, o negócio é violência, isso e aquilo outro. E todo mundo relativizava, achava que aquilo ali era só da boca para fora, que isso está falando, isso não acontece não. E no dia que ele teve a oportunidade, desde o dia que assumiu a presidência da República, que o projeto dele era instalar uma ditadura no país, que ficou comprovado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Justiça Brasileira, com exceção do ministro Fux, né, que não viu nada disso, né, viu que o culpado era o mordomo.